para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá! O Brasil é famoso em todo o mundo por sua riqueza cultural, suas maravilhosas praias e também pela paixão dos brasileiros, que é o futebol. O futebol é um dos esportes favoritos e já faz parte do cardápio esportivo dos brasileiros. Nenhum esporte fascina mais que o futebol. É o lazer de fim de semana de muitos brasileiros. Um esporte que pode ser praticado nas ruas, em qualquer lugar, nas chamadas peladas, como também nos tradicionais campeonatos oficiais realizados em todos os estados do Brasil. E você gosta de futebol? Para que time você torce? Santos. São Paulo. Torço pro São Paulo. Olha, na verdade, só a seleção brasileira. Santos. São Paulo. Palmeiras. Palmeiras. São Paulo. Não há como negar, o futebol é a paixão de muitos brasileiros. O futebol não é só o esporte preferido da maioria, mas também faz parte da cultura popular no país e atrai milhares de pessoas em jogos de times profissionais. São milhões de pessoas que assistem pela televisão às partidas de futebol do time do coração. E você gosta de futebol ou prefere outro esporte? Por quê? Prefiro outro esporte. Qual? Basquete. Eu gosto de futebol. Eu gosto de luta, mais única, assim, quando é um contra um, não todos do conjunto, mas estou assistindo todos os jogos da Copa. Eu adoro o vôlei, o basquete. Eu gosto de futebol, eu acompanho. O futebol acaba sendo o esporte favorito de milhares de pessoas. É uma prática excelente e saudável que promove a saúde e o bem-estar e também ajuda a cuidar do corpo, combater doenças como a obesidade. Além disso, também faz parte da brincadeira de milhares de brasileiros. Diversão também faz parte da vida. Paulo, o grande apóstolo, foi uma pessoa usada pelo Espírito Santo como escritor de grande parte do Novo Testamento. E ele fez muitas referências de como sermos um bom atleta de Cristo. Ele usou várias vezes a comparação da nossa vida espiritual com os esportes. Fez a comparação com corridas, estádios, primeiros lugares, coroa da vitória. E quanto ao futebol, qual seria a opinião de Jesus quanto a esse assunto? Talvez, se Jesus e seus apóstolos vivessem nos dias de hoje, com certeza estariam fazendo suas comparações com o futebol. Não existe absolutamente nada na prática de esporte que venha afetar a nossa fé. E você? Qual a sua opinião? Qual a opinião de atletas cristãos que têm o futebol como profissão? Como conciliar futebol e a vida religiosa? Deus está acima de tudo, né? A gente pode ser cristão, seguir a Jesus, os passos que Ele nos deixou, nos ensinou, em qualquer lugar que a gente estiver. Procuro me relacionar com amigos que são da igreja também, para facilitar, me ajudar nisso. Isso é bom, né? É difícil, mas quem quer, consegue, entende? Futebol e fé. Queremos seguir com este tema depois do intervalo. Não sai daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Futebol e fé. Este é o assunto do nosso programa Cada Dia de hoje. Seria possível conciliar a prática do futebol com a questão religiosa? Seja em qualquer atividade a ser desenvolvida e também nos esportes. É uma grande oportunidade de nos mostrarmos como servos de Cristo a todo mundo. Muitos jogadores evangélicos do Brasil e de outras seleções no mundo têm a oportunidade de testemunhar no campo sua fé em Cristo. Isso também acaba se estendendo aos torcedores evangélicos que têm a chance de testemunhar de maneira diferenciada,
mostrando o amor de Cristo e se comportando de maneira adequada nos estádios. E mais, ainda existem aqueles evangelizadores que se deslocam para as sedes de campeonatos internos e Copa do Mundo. Esse grupo de pessoas sai evangelizando o mundo através das oportunidades dadas pelo esporte. E por falar em Copa do Mundo, foi um privilégio para nós, brasileiros, sediarmos a Copa do Mundo em 2014. Foi um grande planejamento para realizar uma grande festa como essa. Voltando ao nosso tema, sobre futebol e fé, nossa equipe de reportagem foi em busca de pessoas cristãs que estão envolvidas no futebol como profissão. Acompanhe a reportagem. Ele já jogou no Corinthians, Flamengo, OFF Creta da Grécia e hoje está entre os jogadores mais respeitados do elenco da Ponte Preta. Seu nome? Adriano Laaber, mais conhecido como Adrianinho. Nós sabemos que a dificuldade do atleta profissional está sempre exposto, né? As nossas atitudes são muito julgadas, então eu peço muito equilíbrio, muita sabedoria para que a gente esteja honrando sempre o nome de Deus. No time rival está Cássio. Com apenas 21 anos de idade, ele já passou por importantes times do Brasil. Recém-contratado pelo Guarani, o jogador chegou para fazer a diferença. Quando eu me converti, já foi algo disso, já foi algo de Deus, assim, porque eu não esperava jogar em Pernambuco. Eu estava no Rio de Janeiro, um lugar que eu gostava, Fluminense, time grande, e aí saí para um clube de Pernambuco. Foi ali que eu encontrei a Deus, então percebi que tudo que Deus faz tem um sentido na vida. Dentro dos campos, Adrianinho e Cássio jogam contra, mas fora eles fazem parte do mesmo time, os Atletas de Cristo. Muito tempo atrás eu frequentava os Atletas de Cristo, bem antes, no início da minha carreira, onde eu não era muito firme com Cristo, mas foi muito importante, porque quando eu resolvi ser firme, tudo que foi ministrado naquelas reuniões que eu participava, veio à minha mente, eu lembrei de todas as pessoas que ministravam, que se dedicavam, que plantaram, né, realmente na minha vida. Na cidade de Campinas, as reuniões do grupo acontecem uma vez por semana. Aqui, atletas de várias modalidades se juntam para aprender o Evangelho e adorar a Deus. O Ministério Atleta de Cristo traz uma mensagem que o atleta conhece, uma linguagem que o atleta conhece, a linguagem universal do esporte, porque todos gostam do esporte, os atletas se comunicam através da sua linguagem, das suas próprias gírias, e aí você pode levar o evangelho a ele através dessa linguagem que nós acreditamos que é uma linguagem universal, onde muitas pessoas têm sido alcançadas por ela. Silas Pereira, ex-jogador da seleção brasileira, teve seu primeiro contato com este ministério na década de 80. Ele conta que a intimidade com Deus foi a principal responsável por todo o seu sucesso. Como que eu poderia ser um esportista, viver tudo esse vulcão, né, esse caldeirão aquecido que é o mundo do futebol, e ao mesmo tempo ser um cristão, ser uma pessoa simples, caminhar nas coisas de Deus. Além do Brasil, os Atletas de Cristo estão presentes em diversos países. Nesses 30 anos de existência, esse grupo já ajudou muita gente a mudar de vida. Isso que faz com que nós continue apaixonado por esse ministério que Deus nos confiou para levar o evangelho ao coração dessas pessoas que tanto precisam. Sempre quando eu me vejo abatido, angustiado ou alguma coisa que acontece de errado na minha vida, eu acabo buscando na palavra de Deus e ele me traz força, me traz fé, me traz esperança. Com Deus a gente tem essa garantia de sucesso, de futuro e de vida eterna. Futebol e fé. Queremos seguir com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois do intervalo. Continue aí.
lá, gente boa. Um abraço, hein? Não adiantou nada. Nós fizemos barulho, nós pulamos, nós gritamos, mas a seleção não ajudou de jeito nenhum. A dor de cotovelo é grande. O fazer o quê? Enfrentar a vida, eu não é? Afinal de contas, a gente continua brasileiro. A vida segue e nós temos muita coisa para fazer, é ou não é? Então deixa eu colocar isso aqui na mão da produção. Obrigado, hein? Mas é fato que o futebol mexe demais com a gente, não é não? Aí nós não vamos nunca mais mexer com o futebol? O que é isso? Nós vamos torcer pro Galo, é ou não é? Ou pro Cruzeirão, ou pro Flamengo, Fluminense, Coringão, o São Paulo. Você vai torcer aí pro time da sua cidade no campeonato amador da sua cidade, é ou não é? O futebol tem muita influência, o esporte de uma maneira geral, mas o futebol tem uma influência muito grande na vida da gente aqui, a brasileirada. E louvado seja Nosso Senhor, grandes atletas do futebol brasileiro, grandes homens de Deus e atletas mulheres de Deus. Veja você, olha, o João Leite foi conhecido como goleiro de Deus, entrava em campo, distribuía uma Bíblia para os seus amigos e colegas de futebol, até que vieram a proibir. Foi o João Leite que escreveu na blusa dele, só Cristo salva. Centenas de atletas foram convertidos através do testemunho do João Leite. Depois você ouviu falar do Tafarel, depois você ouviu falar do Silas, que jogou no São Paulo, no São Lourenço, jogou na seleção brasileira, meu amigo amado nosso, membro da Igreja do Nazareno Central de Campinas, técnico de futebol, comentarista esportivo, testemunha viva de Nosso Senhor Jesus. O Kaká, que você se lembra, naquela ocasião lá de uma Copa do Mundo, que mais de 3 bilhões de pessoas ouviram e viram ele dar o testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que por causa daquilo, a FIFA, que quer mandar em tudo, proibiu que jogadores testemunhassem o nome de Jesus. O fato é que muitas vezes a gente pode aproveitar o esporte e aproveitar o futebol para testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, na Bíblia usa uma figura do esporte para chamar a atenção nossa para andar com Jesus. Quer ler a Bíblia? Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Verso de 1 a 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não é assim? O que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa ser como um soldado, um atleta e um lavrador para servir a Cristo. Todo líder espiritual tem que ter essas figuras na sua cabeça. Todo cristão precisa ter essas figuras na sua cabeça. O soldado tem que satisfazer aquele que o chamou. O atleta tem que lutar segundo as normas, segundo as orientações do seu esporte, no caso aqui da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E o lavrador tem que ter paciência, porque a colheita vem no tempo certo. Assim a gente medita sobre essas coisas e aprende a viver. Mas ele dá ênfase, acima de tudo, você e eu devemos lembrar que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Quando nós pensamos em futebol e fé, olha, nós usamos as várias expressões do futebol para descrever umas coisas que todo mundo entende se a gente usar a figura. Por exemplo, a gente diz, o sujeito pisou na bola. O que isso significa? Que ele errou, que ele fracassou, que ele não fez a coisa direito, que na hora em que ele não devia errar, ele errou, que ele não anda fazendo as coisas certas. Pisou na bola com a mulher, pisou na bola com os filhos, pisou na bola com a sua igreja, pisou na bola com Deus.
Não é assim que a gente fala? Na verdade, todos nós já pisamos na bola. E todos nós vamos pisar na bola. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Você e eu já pisamos na bola. E você e eu, quando pisamos na bola, o que a gente precisa? No esporte, às vezes, não tem jeito. O senhor pisou na bola, o outro pega a bola, faz o gol, ganhou o campeonato. Mas quando nós pisamos na bola, nós temos uma oportunidade. Sabe qual é? A oportunidade do perdão de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, e através do poder de Jesus, nós temos a oportunidade de recomeçar. Que coisa boa, já pensou? O sujeito lá pisou na bola, na hora em que ele não devia pisar, o sujeito tomou a bola e fez o gol. Pronto, acabou o campeonato. Mas que coisa boa, quando a gente pisa na bola, a gente sofreu um revés, mas Deus nos dá graça, nos perdoa, nos ajuda, nos quebranta, restaura a nossa alma e através do nome de Jesus, Ele nos abraça e diz, vamos de novo, Jeremias. Você que pisou na bola, já fez tanta coisa que tem vergonha e que as coisas desencaminharam, olha para Jesus, Ele tem força para te ajudar a recomeçar. Segura na mão dele. Também o futebol descreve várias coisas para nós. Por exemplo, bola murcha. Já ouviu essa expressão e já usou, não é isso? O cara é uma bola murcha. Não é assim que a gente fala? O cara não é de nada. O cara é um fracassado. O cara não dá conta de nada. Não consegue fazer nada. O cara não... Aí a gente fala da pessoa tímida, às vezes, bola murcha. O cara não vai, o cara não pega no tranco, não é assim que a gente diz? Para Deus, todos nós somos bola murchas. E também tem a bola cheia, não é? O bacana, o que fez o golaço, o que ganhou o troféu, o que saiu no Fantástico, não é assim que fez aquela maravilha? Pois Deus é especialista em transformar bolas murchas em bolas cheias. Olha que coisa boa. Quando a gente entrega a nossa vida na mão de Jesus, a Bíblia diz assim, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele vem ao nosso encontro, que Ele nos dá um novo coração e aquele sujeito bola murcha, derrotado, oprimido pelo diabo, com vontade de suicidar, sem ânimo, sentindo que parece que a vida não sorriu para ele, ele olha para Jesus, ele firma nas promessas de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele e ele restaura a sua alma. Que coisa boa, hein? Você já passou essa experiência? Às vezes você está lá embaixo. Você já esteve lá embaixo? Quem nunca teve? Lá embaixo, assim, ó, na casca, como diz o povo, no bico do urubu, lá embaixo. Pois aí você pegou sua Bíblia, abriu sua Bíblia, e a Bíblia diz lá no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não é assim? O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Onde estão essas normas? Essas normas estão na eterna palavra de Deus, que nos leva para perto de Jesus, e Jesus nos dá poder e força para obedecer sua palavra. Então, quero lhe convidar para você ler sua Bíblia. Quando você lê sua Bíblia, você restaura sua alma. Quando você lê sua Bíblia, você cobra ânimo. Quando você lê sua Bíblia, sua fé é restaurada. Use o esporte para testemunhar de Jesus. Olha, cristãos têm escolinha de esporte. Em países muçulmanos, cristãos estão indo para lá como técnicos de futebol, como jogadores de futebol. Estão indo para lá para fundar escolinhas de futebol para ensinar meninas e meninos, e enquanto eles trabalham o esporte, eles ensinam sobre Jesus, nosso Senhor. Há muita gente maravilhosa trabalhando no Brasil, nas favelas, nos bolsões, onde as crianças seriam levadas para o crack, levadas para uma vida sem sentido. Ali começa um momento de
trabalhar uma escolinha de futebol, de envolver as crianças com esportes, de ensiná-los sobre cidadania, ensiná-los sobre respeito, fair play, como se usa no futebol, ensinar essas crianças sobre o valor de lutar segundo as regras, igual ensina a palavra de Deus. E aí, nesse momento, aproveita-se a oportunidade para dizer às crianças, adolescentes e jovens que o caminho, a verdade e a vida é um só, nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite a abertura das pessoas para o esporte, distribua o testemunho dos grandes atletas, fale do Senhor Jesus, faça um culto temático. Uma vez nós fizemos na 8ª Igreja um culto temático, todo mundo podia ir com a blusa do seu time. O que nós queríamos mostrar naquele culto, e nós mostramos, que maior do que o time é que nós temos algo maior que nos une, que nós somos irmãos por causa do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa e que nos salva. Você já tomou essa decisão? Essa decisão de entregar sua vida a Cristo? Ou você gosta mais do seu time do que de Jesus? Se você ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Cristo, você devia entregar sua vida a Cristo hoje. Torcendo para A, B ou C. Isso é pouca diferença. Os times só funcionam aqui. Na eternidade, só vale aquele que não é que torce por Jesus, aquele que joga no time de Jesus, aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que considera Jesus o seu mentor, o seu técnico, o seu dirigente, o Senhor da sua vida, aquele que dá as ordens e a gente obedece. Quer entregar sua vida a Jesus agora, você que não entregou ainda? Vamos orar? Nessa oração você me acompanhe e nessa oração você coloque sua vida nas mãos do nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou pessoas assim que gostam do esporte. Louvado seja Deus. Um gosta do futebol, outro do basquete, mas nós temos envolvimento com isso, nós te agradecemos. Agora, nós pedimos para o Senhor nos ajudar a separar, a não criar inimizades, a não brigar com os outros por causa deste ou daquele clube. Nós te agradecemos porque em ocasiões de vitória nós podemos vibrar, bater palma, apertar nossas buzinas. Em ocasião de tristeza, nós também vamos sentir, mas nós temos uma alegria maior, que é a presença do Senhor no nosso coração. Então, quero pedir que nessa hora o Senhor aceite a nossa oração. Receba-nos, Senhor. Aceite-nos na Tua presença e transforme a nossa vida e nos ajude a viver como atletas do reino de Deus que vivem nessa terra para glorificar a Jesus, nosso Senhor, em nome de quem eu oro. Amém e amém. Nós combinou que você ia trazer a bola. E a bola? Qual o problema? O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país. Então tira o pé do chão e adora. Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. Nossos estádios ficarão lotados, não só pra diversão. Haverá apenas uma torcida vibrando pela salvação. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Já chegou a bola da vez, o avivamento em nossa geração. Jovens, velhos e crianças marcando o gol da
da salvação. Nós já fomos escalados para o time da grande decisão. Luz e trevas se encarando, mas já sabemos o final. Mas já sabemos o final. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. A igreja, o povo, o time, o Deus, o Senhor, o povo, o time, o Deus, o Senhor. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Declare, vá! O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. Vamos adorar, vamos adorar! Então, gente boa, o programa Cada Dia chega até você, trazendo essa mensagem de amor, de paz, de renovo e de esperança. Mas queremos conversar com você. Olha, esse número que aparece aí, 0800, é o número do nosso telefone, de graça. Liga pra gente. Tem sempre alguém para falar com você e para ajudar você a caminhar mais perto de Jesus, nosso Senhor. Também tem o nosso site aí. Você poderia mandar uma mensagem, um e-mail, tá bom? E se você é de Belo Horizonte, não se esqueça, hein? 8ª Igreja Presbiteriana, ali em frente ao Minas Shopping, todo domingo. 7 da manhã, 9 horas, escola bíblica e culto, 11 horas culto, 17 horas e 19h30. Ô, gente boa, para toda a sua família, para todas as idades, uma igreja bíblica, acolhedora, presente na cidade, contemporânea e parceira na evangelização do mundo. Deus te abençoe e te guarde, hein? Um abraço, hein? Que o Senhor te fortaleça e que você seja um atleta do reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aquele abraço de novo, hein? Tchau. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.